Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cinemar. Estou aqui para comentar o filme A Meia Irmã Feia. Só queria fazer umas considerações antes. Eu acho que o último filme ele foi marcado. Eu fiquei com muita receio de ficar dando spoiler. E aí eu acho que os comentários saíram muito limitados. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem assim não quer ver spoilers do filme porque vai assistir o filme, prioriza assistir esse vídeo depois, tudo bem? Porque senão eu acabo comentando de uma forma muito limitada e, e aí isso perde um pouco o sentido. Os comentários acabam sendo mais vazios. Então, eu realmente vou fazer um comentário do filme falando sobre os acontecimentos, entendeu? E dando spoilers. Então, já vou avisando para também, né, não ser ruim com quem for assistir depois. A Minha Irmã Feia é um filme de horror corporal, né, o body horror, que é um filme que é um estilo de filme que ficou muito famoso, né, com A Mosca do Cronenberg, e no ano passado também ganhou grande destaque após A Substância, né, é, que concorreu ao Oscar. E o A Meia Irmã Feia também está concorrendo ao Oscar, mas numa categoria que não é uma das principais categorias, né? Mas, se não me engano, é uma categoria que tem a ver com figurino, maquiagem. E eu acho também que um dos fatos do A Minha Irmã Feia estar concorrendo numa categoria que não é tão, né, vamos dizer assim, falada, é justamente porque ele tem semelhanças muito grandes com o tema tratado no A Substância. Embora eu acho que existam diferenças, eu vou até comentar isso ao longo do meu vídeo. Mas é um filme que ele realmente traz essa questão dos padrões de beleza femininos de uma forma muito grande, né? Os padrões cruéis, a crueldade dessa imposição de padrões femininos de uma forma muito grande, né? Então ele tem essa semelhança com A Substância. A Minha Irmã Feia é um filme que ele é inspirado, né, na história da Cinderela. é, Todo mundo já conhece, né? Quando era criança, ou até como o seu próprio filho, já ouviu falar a história da Cinderela, mas ele traz uma visão completamente diferente dessa história. Por quê? Primeiro que a protagonista da história não é a Cinderela, mas a protagonista da história é Elvira, que torna-se irmã, né, de Agnes, que depois vem a se tornar Cinderela. Falando do início do filme, né, é, a Elvira, né, a principal, ela começa sonhando, né, com o seu príncipe encantado. Ela é uma menina, né, uma menina mesmo, que tem esse sonho do príncipe encantado. Só que a primeira grande quebra da Elvira está no fato de que ela sonha com esse príncipe encantado, mas ela não se encaixa nos padrões de beleza, né, máximos daquela época. Porque, na verdade, para ser mulher do príncipe tem que estar num padrão de beleza máximo, né? Já que ao longo do filme vai acontecer esse processo em que ele praticamente vai chamar as mulheres da localidade para que ele escolha sua esposa. Então ela tem que estar nos padrões de beleza máximo, ela tem que ser a máxima de beleza ali da localidade para que ele a escolha. Já que o único critério utilizado para escolher alguém são os padrões de beleza. E aí a gente já encontra, né, uma grande semelhança com a realidade, né, em que hoje em dia, né, a capa vale muito mais do que o conteúdo. Né? As pessoas são vazias, muitas vezes são vazias, né, por dentro, mas procuram sempre estar ali com o seu shape o melhor que pode dentro dos padrões, né? E muitas vezes as pessoas se relacionam sem considerar o seu conteúdo, né? Mas com essa ideia. Então, isso traz muito da realidade de hoje. Então, a Elvira, ela tem essa contradição na vida dela, né? E esse sonho que ela mantém. E a família da Elvira, né, que é composta pela mãe dela e pela irmã e ela, eles se mudam para a casa de um nobre, né, que estão fazendo isso porque eles estão falidos. Né? Eles são nobres também, mas estão falidos e fazem isso para se salvar. É, Esse nobre que se casa com a mãe da Elvira já é um homem velho, e em um jantar, em uma cena muito cruel, assim, que tem uma crueldade que não é uma crueldade de muitos momentos do filme, mas o homem joga um bolo na cara da Elvira e ela fica rindo, né? Ele humilha ela e ela fica rindo.
Isso é muito louco, né? É uma cena, eu acho muito forte, né? Apesar do filme ter cenas muito mais fortes, essa cena também é muito forte. E ele morre ali. E quando ele morre, a Elvira logo descobre pela sua irmã, pela Agnes, que ele não tinha mais dinheiro, que ele tinha casado com ela justamente pelo dinheiro. Então, ou seja, são duas famílias nobres decadentes que se unem, né, buscando a questão financeira. Se unem unicamente pela questão financeira, né, e de manter ali um certo poder financeiro. É, então ela descobre, e aí, a partir desse momento que a mãe da Elvira descobre que ela está falida, ela fala assim: olha, eu já sou uma mulher velha, e aí tem a questão da idade também, né? Então, como que eu vou fazer para encontrar um homem rico agora? Como é que eu vou fazer? Então, ela já não se vê mais no lugar. Ou seja, os padrões que ela tem sociais já não atendem mais ao que a sociedade pede. Então, ela vai fazer da Elvira ali uma possibilidade, né, de, de conseguir o que ela quer, que é dinheiro, né, de manter o status social dela. E aí existe um grande problema, porque a Elvira ela não se encaixa, né, nesses padrões. Então vem uma coisa muito legal, assim, a genialidade de um roteiro muito bem construído, né, que é a Elvira começando a entrar em diversos processos para que ela se encaixe dentro desse padrão máximo de beleza social, né? Isso porque o príncipe convoca as meninas do vilarejo para um baile onde ele vai escolher a futura esposa dele, né? E a Elvira tem tudo isso, né? A Elvira tem ali, se você pensar numa lógica de um espelho, quando a Elvira vê a sua meia-irmã, né? Por isso que é meia-irmã, porque elas se tornam irmãs após o casamento dos pais, é, ela vê em sua meia-irmã, a Agnes, a ameaça, porque a Agnes ela é uma mulher linda dentro dos padrões sociais e ela é justamente o que a Elvira queria ser, né? Então a Elvira sofre com esse detalhe, né, de ter a Agnes ali, né? A Agnes que é uma personagem que se torna depois a Cinderela, que é uma personagem muito interessante, né? Que inclusive é apaixonada pelo menino que cuida do estábulo, né? E essa paixão deles vai levar ela a se tornar é, uma espécie de serviçal ali da família, né? É, a mãe da Elvira fala que ela é uma prostituta por ela se deitar com o rapaz do estábulo e ela vira uma serviçal e vira a Cinderela, né? A Agnes se torna a Cinderela depois que isso acontece. Então, né, durante esse processo, né, a Elvira, ela, por exemplo, tem uma cena muito muito marcante assim, que ela pega o nariz e tem uma espinha, né? E aí a espinha torna o nariz dela imperfeito. Então a mãe chama um médico, que é muito legal o nome do médico, né, que é Doutor Estétic. Doutor Estetic, Estétic, que é justamente o homem que vai fazer todos os procedimentos para transformar, né, a Elvira numa mulher que se encaixe dentro desse padrão máximo de beleza, né? Então ele vai mudar lá, ele vai mexer no nariz dela, faz um monte de coisa, né? E é um cara totalmente louco, assim, mas ele vai trazer esses padrões, né? O que mostra muito do mundo de hoje, né? Que as pessoas buscam essas cirurgias, buscam esses procedimentos estéticos, né? Para chegar a um ideal de beleza. Então, né? Nessa história, a Elvira ela começa a se tornar esse projeto de mulher bonita para que ela consiga salvar a família, né? E ao mesmo tempo que ela vai tentando, né, alcançar a beleza total, a irmã dela não precisa fazer nenhum esforço, porque a irmã dela já tem isso naturalmente, né? A irmã dela é também colocada, né? A Cinderela é colocada como uma serviçal ali, e a Elvira continua, né? E aí a Elvira sofre no filme sempre porque a Elvira ela não é gorda, né? É óbvio, a atriz é uma atriz muito bonita, mas ela é chamada de gorda porque ela não se encaixa no vestido, né, naquele vestido perfeito. Ela olha para o corpo dela, né, como se ela fosse uma aberração por não se encaixar nesses padrões de beleza. E ela começa a tentar se encaixar de todas as formas, né? E aí é muito louco assim as coisas que ela tenta fazer. Até que ela que tem uma
personagem lá que dá um ovo de tênia para ela, né? E aí ela fala, se eu comer esse ovo, eu posso comer quanto eu quiser, que que eu posso comer quanto eu quiser, que eu vou continuar magra, né? E aí é muito interessante essa imagem da Tênia, né? Que é esse sacrifício da saúde, né? Porque existe um discurso, eu me exercito por saúde, eu me cuido, eu faço muito esporte pela minha saúde, mas que na verdade está muito mascarado, né? Por tá muito mascarado por uma questão que é a beleza, que é a beleza acima de tudo, né? Por exemplo, eu acho que a tênia do filme seria esses remédios de hoje, Monjaro ou algo do tipo, que a pessoa toma isso, traz prejuízos à saúde, apesar de muitas pessoas falarem que não existe prejuízo à saúde, as pessoas tomam isso, né? E pronto, eu tô magra, eu tô feliz, né? Mas elas estão sofrendo ali, né? Com a saúde está sendo debilitada. Então não é uma busca pela saúde, mas é uma busca pelo padrão de beleza, né? E o Vira representa isso. E esse ovo de tênia, né? Eu acho que ali é um vamos dizer assim, um fator que a autora coloca no filme que é muito representativo disso, né? Então a Elvira começa, né? Ela vai ali assim, a irmã dela tá lá como empregada, então a irmã dela já não vai mais participar do processo e é um processo mesmo, né? Porque na escola que forma as meninas para encontrarem o príncipe, são escolas de boas maneiras, né? Então elas aprendem a dançar balé, elas aprendem a andar eretas, ter toda aquela elegância, né? Que são, né? Aquela coisa da esposa troféu que muita gente fala hoje, né? Então elas são realmente reais esposas troféus, né? E elas estão ali, né, para ir num baile em que existiram vários nobres e elas serão vendidas como produtos. Existe uma cena no filme realmente que as meninas desfilam no salão, né, e elas são apresentadas. Mas assim, elas são apresentadas com uma perfeição enorme. Essa menina que a comida preferida dela é salada e ela adora andar, caminhar. Então, assim, né, são pessoas que são apresentadas de uma forma extremamente artificial, né, e que mostra a artificialidade dos tempos que a gente vive em relação à estética mesmo, né? A questão estética, a busca da estética acima de tudo. Então, são essas esposas, são essas mulheres que elas não têm a voz, elas não têm voz, né? Elas são troféus e elas precisam se submeter à vontade dos seus maridos. Então, o filme traz diversos elementos, né, que são discussões extremamente, a possibilidade de discussões extremamente complexas, né? Inclusive, o vídeo vai ficando grande porque tem muita coisa para falar desse filme, né? Mas a Elvira, ela é uma personagem que muitas vezes ela se coloca como uma vilã, mas eu fico perguntando assim, será que ela é uma vilã mesmo, né? Ao longo do, será que ela é mesmo uma vilã? Eu não vejo ela como uma vilã. Na verdade, a Elvira, ela é uma vítima, porque ela é uma vítima dessa forma que ela precisa se colocar, né, para que os padrões sociais a que ela pertence sejam mantidos, né? Então, na verdade, eu acho que existem pessoas que se colocam como talvez vilãs desse filme. A mãe da Elvira, por exemplo, até a própria Elvira. Mas a mãe, não, assim, ela, por exemplo, fica bem claro, né, no que o filme traz, que ela também é uma vítima, né? A mãe, ela termina de uma forma extremamente humilhante, né? Em que, inclusive, contradiz discursos que ela teve no passado, né? Mas ela é uma pessoa extremamente preocupada em manter esse status que ela tem. E ela sofre também com isso, né? As pessoas que se colocam numa posição de forma, né, de ter que se adaptar a padrões sociais, né? Então o filme traz isso de uma forma muito legal e assim, eu acho que o body horror ele é um gênero de terror que eu gosto muito porque ele não tem dedos para tratar dos assuntos, né? Então ele vai a fundo, assim, né? É a cena, por exemplo, em que a Elvira não consegue se encaixar no sapatinho da Cinderela. Então ela vai e
corta o pé dela com uma faca. E não é nem uma faca o nome daquilo, eu não sei o nome direito. Mas ela corta o pé dela. E aí depois ela vê que ela cortou o pé errado. Aí a mãe corta o outro pé dela. Né? Isso só mostra que, na verdade, a mãe e a filha não são vilãs, mas elas são vítimas e elas estão doentes em razão dessa necessidade de estar em um determinado status. Né? A mãe tá doente para manter esse status que ela tem. E aí Elvira para conseguir realizar esse sonho que é se casar com o príncipe encantado. Né? É, então, assim, o filme é um filme muito legal. E agora, só para finalizar, que esse vídeo já está muito grande, eu queria falar sobre a questão do filme com a substância. Eu acho que esse filme ele se encaixa nas discussões dos padrões. Ele fala sobre questões femininas de uma forma muito mais forte, mas também se encaixa muito na questão dos padrões masculinos, né? Porque essa busca pela beleza, por padrões de beleza, acima de tudo, ele não é algo só que acontece com as mulheres, mas os homens também, hoje em dia, buscam isso. Embora não tenha nem comparação em relação ao padrão, porque assim, a mulher tem muitas preocupações com a questão de envelhecer, né? É muito diferente, assim, a realidade é totalmente diferente, mas os homens também têm, né, essa busca pela beleza, essa valorização muito grande, né, da capa em relação ao conteúdo. Ele traz isso. E o filme da substância, ele foca muito mais na questão feminina, né? Eu acho que os dois filmes fazem isso, mas é, pensando no contexto dessa discussão dos padrões de beleza, eu acho que a minha irmã ela consegue também atingir não só o público feminino, mas também um pouco o público masculino. Embora eu volte a dizer, eu não estou comparando aqui que é a mesma coisa. Obviamente eu sei que a situação da mulher em relação ao alcance de padrões de beleza é muito mais rígido do que o homem, tá bom? Eu deixo isso bem claro aqui. Bom, gente, esse vídeo já ficou muito grande, né? Eu falei aqui demais, mas essas são minhas impressões. Assistam esse filme, que é um filme muito bom, tudo bem? E espero que vocês gostem. E fiquem ligados no canal, que eu farei mais vídeos falando sobre filme, tudo bem?